E boa noite, porque está na hora de mais uma leitura do livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, O Poder da Consciência sobre a Matéria e os Milagres. E eu sou Olivia Antônio, que leio para vocês. Você está assistindo aqui no YouTube. Se gosta desses áudios, se está gostando de ouvir esse livro, curta, compartilhe e se inscreva se ainda não está inscrito também, tá bom? A gente vai estar sempre lendo livros, trazendo livros novos e também trazendo outros assuntos, né? Assuntos de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, enfim, inteligência emocional, tudo ligado ao desenvolvimento, ao crescimento, tá bom? Então vamos lá para mais uma leitura. Hoje é o capítulo 5, Biologia e Crença. Chegamos no título do livro, não é? Em 1952, um médico inglês chamado Albert Mason cometeu um erro. Foi, porém, um erro que o levou à glória e à fama científica. Estava tratando por meio da hipnose um adolescente de 15 anos que tinha problema de verrugas. Tanto o Dr. Mason quanto outros médicos já haviam utilizado a hipnose para tratamento, mas esse paciente era um caso especial. Sua pele se parecia mais com a do elefante do que com a de um ser humano, com exceção da região do tórax, que era normal. Na primeira sessão, Mason se concentrou no braço do rapaz. Induziu-o ao estado de transe hipnótico e lhe disse que seu braço seria curado e que passaria a ter a pele normal e saudável. O paciente retornou uma semana depois e o médico ficou satisfeito ao ver que os resultados eram excelentes. A pele do braço do garoto estava normal. Mas, quando conversou com o cirurgião que havia tentado, sem sucesso, fazer enxertos na pele do paciente, percebeu que havia cometido um erro médico. O cirurgião quis ver o rapaz e ficou muito surpreso com o resultado. Explicou a Mason que se tratava de um caso genético e possivelmente letal de ictiose congênita, e não de simples verrugas. Eliminando os sintomas utilizando apenas o poder da mente, Mason e o rapaz fizeram algo considerado impossível na época. Continuaram então com as sessões de hipnose e a pele da maior parte do corpo dele se tornou rosada e normal. O rapaz, que era vítima de piadas e provocações na escola por causa da aparência de sua pele, passou então a ter uma vida normal. Quando Mason descreveu seu tratamento para a ictiose em um artigo para o British Medical Journal em 1952, o assunto se tornou a sensação do momento. A mídia passou a assediá-lo e sua sala de espera se encheu de pacientes de ictiose, que até aquele momento ninguém havia conseguido curar. No entanto, algo estranho aconteceu. Mason tentou o mesmo método em diversos pacientes, mas jamais conseguiu obter o mesmo efeito. Concluiu que o problema estava nele mesmo e em suas crenças sobre o tratamento. Não conseguia ter com os novos pacientes a mesma postura tranquila de quem pensava estar tratando um simples caso de verrugas. Agora sabia que se tratava de pessoas com uma doença congênita e, entre aspas, incurável. Tentou ainda, durante um bom tempo, manter uma postura otimista diante dos prognósticos, mas um dia confessou em uma entrevista para o Discovery Health Channel: "Eu apenas fingia que estava tudo bem", isso em 2003, mais de 50 anos depois. Como a mente consegue ser mais forte que a programação genética? Com a simples crença de Mason, pôde afetar o resultado do tratamento? A nova biologia tem algumas respostas para essas perguntas. Vimos no capítulo anterior que matéria e energia estão interligadas. A conclusão lógica é que mente, entre parênteses energia, e corpo, entre parênteses matéria, têm constituição semelhante. Embora a medicina ocidental venha tentando tratar as duas separadamente há séculos. No século XVII,
René Descartes negou o conceito de que a mente tenha influência sobre o corpo. Afirmou que o corpo físico é composto de material denso e a mente de uma substância ainda não identificada, porém imaterial. Como não conseguiu identificar a natureza da mente, resolveu deixar o assunto de lado e o mundo continuou com uma questão filosófica não resolvida. Se a matéria só pode ser afetada por matéria, como uma mente não material pode estar conectada, entre aspas, a um corpo denso? A questão de Descartes acabou sendo definida popularmente como, entre aspas, o fantasma na máquina. Em um livro de Gilbert Ryle, publicado 50 anos atrás, chamado O Conceito da Mente, The Concept of Mind. A biomedicina tradicional, baseada em um universo de matéria puramente física e em conceitos newtonianos, concordava com a teoria de Descartes sobre a divisão mente-corpo. Em termos médicos, é muito mais simples consertar um corpo mecânico sem ter de pensar na incômoda figura de um fantasma, entre aspas. A realidade de um universo quântico retoma conceitos que Descartes refutou. Sim, a mente, entre parênteses, energia, emana do corpo físico exatamente como ele pensava. A nova compreensão da mecânica do universo, porém, mostra como o corpo físico pode ser afetado pela mente não material. Pensamentos que são a energia da mente influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. A energia, entre aspas, dos pensamentos pode ativar ou inibir as proteínas de funcionamento das células que descrevi no capítulo anterior. Por esse motivo, quando decidi modificar minha vida, passei a observar onde estava despendendo a energia do meu cérebro. Precisava identificar as consequências da energia que investia em meus pensamentos, da mesma maneira que observava quanta energia meu corpo gastava. Apesar de todas as descobertas da física quântica, a divisão entre mente e corpo prevalece no Ocidente. Os cientistas ainda classificam na mesma categoria das anomalias casos como o do rapaz que se curou por meio da hipnose. Eu, ao contrário, acredito que eles deveriam estudá-las a fundo. Esses casos excepcionais são a fonte da explicação e também permitem uma compreensão mais profunda da natureza da vida. São casos poderosos, entre aspas, porque contêm verdades que, infelizmente, são consideradas apenas exceções. O poder da mente pode ser ainda mais eficaz que as drogas das quais estamos programados a acreditar que precisamos. A pesquisa que apresentei no capítulo anterior mostra que a energia pode influenciar mais diretamente e com mais facilidade a matéria do que agentes químicos. Infelizmente, os cientistas ignoram esses casos ao invés de estudá-los. Meu exemplo favorito dessa insistência em negar a realidade da interação mente-corpo é de um artigo publicado na Science sobre um físico alemão do século XIX chamado Robert Koch, que se estabeleceu, junto com Pasteur, a teoria dos germes. Essa teoria é bem aceita hoje, mas na época de Koch era alvo de controvérsias. Um dos críticos estava tão certo de que a teoria dos germes era absurda que tomou de um gole só um copo de água cheio de Vibrio cholerae, a bactéria que Koch acreditava ser a causadora da cólera. Mas, para a surpresa de todos, não foi afetado. O artigo da Science publicado em 2000 afirmava, abre aspas, por razões desconhecidas ele não apresentou nenhum dos sintomas, mas nem por isso estava certo, fecha aspas. O homem sobreviveu e a Science, refletindo a unanimidade das opiniões da teoria dos germes, teve a audácia de dizer que sua crítica era incorreta? Se todos sabem que essa bactéria é causadora da cólera e o cientista demonstrou não ser afetado por ela, como ele podia estar errado? Ao invés de tentar descobrir por que ele não apresentou os sintomas, os cientistas simplesmente ignoraram a chance de estudar essa e outras exceções às suas teorias. Lembra-se do dogma, entre aspas, de que os genes controlam a biologia?
Esse é outro exemplo de que os cientistas, cegos pela ânsia de provar apenas a sua verdade, perdem a chance de descobrir outras maiores ainda. O problema é que não pode haver exceções para uma teoria, pois elas provam que a teoria está incorreta. Um exemplo de uma realidade que desafia os conceitos estabelecidos da ciência é uma antiga prática religiosa de caminhar sobre o fogo. Seus seguidores desafiam constantemente os conceitos da ciência, caminhando destemidamente sobre pedaços de carvão em brasa. A temperatura do material e a duração da exposição são mais que suficientes para causar queimaduras severas nas solas dos pés, mas eles saem da experiência ilesos. Antes que você pense que o carvão provavelmente não estava tão quente, saiba que muitas vezes no mesmo grupo, algumas pessoas que não têm crença suficiente tentam fazer a mesma coisa e sofrem lesões sérias, caminhando ao lado daquelas cujos pés se mantêm intactos. Outro exemplo interessante é do vírus HIV, que se acredita causar a AIDS, pois até agora ninguém conseguiu explicar por que tantos indivíduos infectados com o vírus há décadas não apresentam sintoma algum. E o que dizer dos pacientes terminais de câncer que recuperam a saúde livrando-se das consequências da doença? Como essas remissões espontâneas ainda não têm explicação, a ciência simplesmente ignora sua existência. Cura ou saúde espontâneas estão fora do quadro padrão de diagnósticos. Próximo item é porque nem sempre pensar positivo, entre aspas, funciona. É só o pensamento, não é suficiente. Então, terminamos por aqui a leitura de hoje. Do meu coração para o seu coração, eu desejo que os seus sonhos se realizem. E até o próximo áudio.